Agora eu vou falar sobre o quarto poder. O quarto poder, exatamente, o quarto poder. Na primeira Constituição brasileira, existia um quarto poder chamado poder moderador. Esse poder moderador, sou muito simpático a essa ideia, muito mesmo. Só que, ainda que a ideia, porque o poder moderador, a ideia seria qual? Como nós vimos agora, recentemente, atritos entre os poderes, esse poder moderador, ele teria a condição de definir, não é? Olha, está aí um problema entre o judiciário e o legislativo, que ele tomaria a decisão que achasse pertinente no caso. Bom, só que infelizmente esse poder moderador ele foi feito basicamente pelo Dom Pedro I para seu próprio uso, não é? Então, o imperador, além de ser o chefe do executivo, ele também seria o chefe do moderador, que lhe dava, enfim, poderes praticamente absolutos. Isso aí não durou muito, né? Mas no mundo que nós vivemos hoje, não só no Brasil, mas pelo mundo afora, concebe-se que o quarto poder seja a imprensa. E eu concordo totalmente com isso, porque não há realmente como você ter democracia se nós não tivermos uma imprensa atuante, efetiva e forte. A imprensa é parte importantíssima desse processo, importantíssimo. E aqui eu vou dar a quarta dica, que também, né, como todas as outras, estão aqui na Bíblia, ou seja, não estou falando de novidade, de coisas já bem antigas. E antes que você pense, né, porque tem gente que já a essa altura deve estar pensando que eu sou rabino, ou pastor, ou padre, de forma alguma, tá? Eu vou colocar bem claro, não sou católico, não pertenço a qualquer igreja, o que eu estou falando aqui é por minha conta e risco, e eu estou usando aqui referências de um livro que eu acredito, eu acredito, tá? É uma coisa que eu, independente de religião ou de qualquer postura dogmática, é algo que eu acredito. E o que eu vou falar agora a respeito do quarto poder está em João 4, a partir do versículo 1, que é a história da mulher samaritana. E diz assim: quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Era necessário passar por Samaria. Foi, pois, uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio a mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aqui a história continua com essa mulher que vai lá pegar água, e quem está ali no poço, no poço de Jacó, Jesus Cristo. E aqui eu estou falando dessa mulher, da mulher samaritana, porque aqui eu entendo que é um grande exemplo, um dos maiores exemplos de como funciona, ou como deveria funcionar, ou como poderia funcionar a imprensa. Essa mulher, ela chega e se depara com Jesus. Jesus fala a ela, o que já era uma coisa estranha, e ela percebe-se pela descrição que existe aqui no livro de João, que essa mulher, ela era bem informada. Ela sabia sobre o seu povo, ela sabia sobre a fonte de Jacó, ela sabia inclusive sobre os judeus.
ela é uma pessoa muito bem informada. E aí, ela começou a conversar com Jesus e percebeu claramente que ela não estava conversando com uma pessoa qualquer. Ela estava conversando com uma pessoa especial. E aí Jesus disse a ela, olha, disse a ela, vai, chama o teu marido e vem. E ela disse, ela não tenho marido. Aí Jesus disse a ela, disseste bem, porque tiveste 5 maridos, e esse que hoje tu tens, não é teu marido. E aí ela disse, vejo que és profeta. E aí o que essa mulher fez? Ela foi até a sua cidade, proclamou, achei um grande profeta, achei o Filho de Deus, foi proclamando, as pessoas ouviram e foram ter com Jesus. E aí elas ouviram da própria boca de Jesus aquilo que ele tinha a dizer. E aí o interessante é que no final as pessoas disseram a essa mulher, olha, já não estamos aqui pelo que você nos falou, não, nós já reconhecemos que realmente esse aí é o Filho de Deus. Então, que coisa interessante, por que eu considero essa mulher uma grande jornalista, uma grande repórter? Primeiro, tinha conhecimento. Segundo, ela não ficou melindrada com o que Jesus disse, porque ela poderia dizer, você está expondo a minha vida ao dizer que eu tive 5 maridos, e ela teve a percepção de que ela não era mais do que a informação, ela não era mais do que aquilo que ela estava recebendo, ela não era mais do que Jesus. Ela teve a compreensão perfeita. E aí ela fez aquilo que é o papel da imprensa, divulgou. E o mais importante é que no final, quando as pessoas foram ter com Jesus, a informação que ela passou ao povo bateu totalmente com a informação que eles puderam ver, aquilo que eles puderam experimentar. Não houve uma dicotomia, não houve uma diferença. Olha, ela está falando uma coisa, mas está acontecendo outra. Não, foi uma coisa perfeita. Outra coisa importante é que ela, o nome dessa mulher, não aparece. Você não tem a menção do nome dela aqui no Evangelho de João. E isso não impede que o trabalho dela, que foi muito bonito, foi muito bem feito, seja lembrado até hoje. Ela não se preocupou, não houve essa preocupação de se dizer o nome da pessoa. E isso entra um outro fator que eu acho muito importante, porque hoje eu percebo na imprensa uma intenção, não que seja errado, nós temos aí jornalistas que trabalham de forma tão destacada, trabalham tão bem, que acabam sim se tornando pessoas conhecidas, pessoas famosas, eu não vejo nada de errado nisso. Mas eu acredito que isso pode ser até uma consequência de um trabalho muito bem feito. Mas o jornalista, ele não é mais que a notícia. Ele deve informar, investigar, opinar, sim, mas ele deve ter sempre em mente, isso é o que eu acredito, que ele é um caminho que leva a informação até o público. E hoje, nesse sistema que nós estamos vendo, eu acredito que a imprensa está sofrendo, não só no Brasil, mas no mundo, mas principalmente no Brasil, uma mudança drástica, porque se os meios de comunicação tradicionais ficaram engessados por uma série de fatores que não convém eu comentar agora, né, a internet trouxe às pessoas a informação sem esse engessamento. E isso é uma coisa muito importante. Hoje, cada dia mais, a internet ela é um veículo que não fica restrita a uma série de limitações que a imprensa tradicional vive. Então, eu acredito que essa referência que eu faço, ela é uma referência, acredito, muito apropriada, porque essa mulher fez um trabalho jornalístico que permanece até hoje.